Olá pessoal, Penal com Cultura. Hoje a Eva me perguntou o que eu achava da série Os Donos do Jogo, da Netflix. A primeira coisa que eu falei pra ela é que ela tinha um ótimo gosto. Em brevíssima síntese, a série conta uma espécie de jornada do herói que na realidade é um anti-herói. É o Profeta, embora ele tenha nome, fica muito mais fácil que nós o conheçamos pelo título de Profeta, assim como o seu arqui-inimigo, o Búfalo. Então vocês já podem ver que a série é bem rasa, num termo superficial, mas apesar disso, ela então conta a história desse profeta que sai de ter um ponto no interior do Rio de Janeiro para tentar galgar posição na alta cúpula do Jogo do Bicho na capital do estado. E nesse contexto, nesse bolo todo, ele se envolve com a Mirna, que é uma das herdeiras de um outro cacique do Jogo do Bicho, que por sua vez tem conflito com a sua irmã, que é casada com o que eu já falei, o Búfalo, e que, enfim, acaba sendo uma grande drama, tragédia shakespeariana, só que no Rio de Janeiro, no contexto do Jogo do Bicho. Ela acaba sendo um sucessor espiritual, vamos dizer assim, do Vale o Escrito, a série séria, documental, com Pedro Bial, da Globoplay. E em termos estéticos, a gente pode dizer que a série lembra muito os giallos italianos dos anos 70, com aquelas cores explosivas, aquele drama exacerbado e com um roteiro muito, mas muito fácil de se seguir. Por que nos importa, vamos ver aqui Jogo do Bicho e Jogo do Azar. E aqui vamos pensar um cenário hipotético que parte da primeira cena do primeiro episódio do seriado. É o Profeta entrando no seu bar com máquinas de caça-níqueis ao fundo, ele ali comercializando bebidas, comidas. Depois de ele fazer o seu trajeto pelo seu bar, ele chega aos fundos do local e começa a conversar com seu pai, que é o que tudo indica, é o dono daquele ponto. Vamos pensar hipoteticamente que então, de repente, do nada, com uma base numa denúncia anônima, a polícia bate no bar. Nesse momento, prende o Profeta, que depois da investigação é acusado do cometimento de 2 contravenções penais, Jogo do Bicho e Jogo do Azar. E além disso, para cereja do bolo, também se acusa o Profeta de lavagem de dinheiro, porque ele usufruiria de um apartamento no valor de 15 milhões que estaria em nome do sobrinho de 5 anos dele. Pois bem, nesse cenário, quais são os temas jurídicos que aparecem na jurisprudência, que são conflituosos e que a gente pode tentar ter um aprofundamento, um refinamento a respeito? Para a gente se situar aqui nessa discussão, eu quero primeiro ler com vocês, para a gente ter bem em mente o tipo específico dessas 2 contravenções que nós estamos falando aqui. Primeiro, jogo de azar. Lei das Contravenções Penais, artigo 50. É contravenção estabelecer ou explorar jogo de azar em lugar público ou acessível ao público, mediante pagamento de entrada ou sem ele. Pena prisão simples, de 3 meses a 1 ano, e multa. Incorre na pena de multa quem é encontrado a participar do jogo, ainda que pela internet, por qualquer outro meio de comunicação, como ponteiro ou apostador, né? No caso aqui, o apostador mesmo. Jogo de azar. Agora, Jogo do Bicho. Artigo 58 do Decreto-Lei 6259 de 44. Ah, tem Jogo do Bicho na Lei de Contravenções Penais? Tem, mas não é esse o tipo. O tipo, que é posterior, embora não houve a revogação expressa do artigo anterior, é esse da Lei 6259 de 44, artigo 58. Realizar o denominado Jogo do Bicho, que um dos participantes, considerado comprador ou ponto, entrega certa quantia com a indicação de combinações de algarismos ou nome de animais, a que correspondem números, ao outro participante, considerado vendedor ou banqueiro, que se obriga, mediante qualquer sorteio, ao pagamento de prêmios em dinheiro. Pena de 6 meses a 1 ano de prisão e multa. E incorre na mesma pena dos vendedores ou banqueiros, os que servem de intermediários, os que transportam, conduzem, possuem, têm e guardam, fabricam, dão, cedem, trocam, guardam, em qualquer parte, listas, com a indicação do jogo ou material próprio para a contravenção, bem como de qualquer forma contribuam para a sua confecção, utilização, curso ou emprego, seja qual for a sua espécie ou quantidade. Vejam que é um tipo bastante amplo,
que pega praticamente todas as condutas relacionadas, inclusive aquelas que são de mera atividade, de mera conduta, como, por exemplo, ter em depósito. Em relação a esses dois tipos, vamos pensar aqui em 3 aspectos importantes. Primeiro, adequação social. O que os tribunais decidem a respeito da adequação social? Vamos lembrar antes que a adequação social aqui é vista como uma causa supralegal excludente da tipicidade. Para outros, e é essa segunda corrente a qual eu me filio, ela é vista como uma causa supralegal excludente da ilicitude, da antijuridicidade. Nesse contexto, por óbvio que a contravenção de jogo de azar, jogo do bicho, ela é sim aceita socialmente. Basta nós irmos em alguns locais, que todos sabemos quais são, que se pode fazer o jogo do bicho, sem maiores ofensas sociais, sem maiores olhares julgadores a respeito disso. Mas é verdade ao mesmo tempo que a lei considera essas condutas contravenções. Diante de argumentos de que essas duas contravenções não deveriam assim ser consideradas justamente em razão de sua adequação social, o que os tribunais costumam decidir? Os tribunais decidem que não, que como o legislador previu aquela conduta como contravenção, como ela está legislada nesse sentido, então é assim que deve ser ela considerada. É óbvio que uma análise um pouco mais aprofundada nós vemos que é uma justificativa tautológica. Ao mesmo tempo em que ela acaba justificando pela força da lei, ela acaba completamente desconsiderando efetivamente o que é o princípio da adequação social, que é justamente a ausência de uma ofensa assim considerada pela sociedade em razão daquela conduta. Ou seja, em outras palavras, não há aqui um resultado ofensivo, não há um desvalor do resultado dessa contravenção, tal como considerada pela sociedade. E falar e mencionar que simplesmente assim não deve ser porque está previsto em lei, não resolve a questão que é posta. Alguns julgados, eles vão um pouco além. Eles dizem não só não é caso de adequação social, mas também o jogo do bicho costuma estar envolto em outras condutas delitivas, como organização criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção. É verdade isso? É verdade. Mas isso justifica a criminalização do jogo do bicho, do jogo de azar, com base nessa prognose do que poderia ser, do que poderiam ser essas outras condutas? O nosso entendimento não justifica. A questão está em aberto. O Supremo Tribunal Federal não decidiu a respeito disso ainda. É o tema 924 da repercussão geral. Está afetado desde 2016. Há nos autos petições recorrentes instando para que o Supremo julgue e pacifique essa questão, trazendo segurança jurídica para aqueles empreendedores que desejam exercer sua liberdade econômica com essas atividades, que, pelo menos pela perspectiva social, é considerada adequada. Segundo ponto, consunção. Como assim consunção entre jogo de azar e jogo do bicho? Vamos pensar um pouco aqui junto. A consunção ocorre quando se exaure a potencialidade lesiva do crime meio no crime fim. Mas essa lógica de crime meio e crime fim, ela não precisa ser uma lógica naturalística. Ela pode ser uma lógica normativa no sentido de ofensa ao bem jurídico tutelado. Vamos imaginar aqui que o sujeito tenha máquina de caça-níqueis e também o talonário do jogo do bicho no seu bar. Nós temos aqui, sob essa perspectiva, duas contravenções? Não. Nós temos uma só, porque a ofensa ao bem jurídico dessas contravenções é a mesma. A conduta especial do jogo do bicho, ela não afeta mais, ela não viola mais o bem jurídico tutelado pela norma. Ela viola tanto quanto, e no mesmo contexto, do jogo de azar. Lembrando aqui, nesse âmbito específico das contravenções penais, o bem jurídico tutelado é a moralidade, são os bons costumes. Existe toda uma crítica que a gente pode fazer aos bons costumes, mas de uma perspectiva prática, de um processo específico, a primeira coisa que a gente pode falar, além do que já falamos, é justamente a consunção entre essas duas contravenções. Se estamos no mesmo contexto, se a ofensa ao bem jurídico é a mesma, a gente não tem potencialidade lesiva autônoma para justificar uma criminalização dúplice dessa conduta da qual o nosso amigo profeta está sendo acusado.
E agora, o aspecto final, a lavagem de dinheiro, que em termos de pena é com certeza o que mais preocupa o nosso amigo profeta. Sobre esse tema, infelizmente, ele vai ter que esperar o nosso próximo vídeo. Nesse tratamos só jogo do bicho, jogo de azar e a lavagem, as questões de precedência, de proveniência do numerário ilícito vão ser tratadas no próximo vídeo. Então, se você, como a Eva, se interessa pelo jogo do bicho e quer ver mais conteúdos nesse sentido no nosso canal, curte, compartilha, se inscreve e ativa o sininho para acompanhar os próximos Penal com Cultura. Muito obrigado.